Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. E nesta oportunidade vamos prosseguir com o estudo do capítulo 7 e analisaremos os versículos de 14 a 24. O texto bíblico está assim escrito. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio? Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma só obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais o homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, esse texto é muito interessante. Quem que está envolvido nesse episódio? Nós vemos que está Jesus, estão os judeus de modo geral, tinha aqueles que o seguiam e tinha também as autoridades do templo por ali, analisando, observando. Esse fato acontece durante a festa de tabernáculo, quando eles foram para Jerusalém e Jesus então vai ao templo e começa a fazer uma pregação. Então, Jesus, nesse trecho, está falando da sua missão, que é divulgar a doutrina aprendida de Deus, a lei de Deus, não era uma doutrina própria dele. Então, esse trecho é analisado pelo Carlos Torres Pastorino no volume 4 da sua coleção Sabedoria do Evangelho, e ele comenta o seguinte: no meio da festa dos tabernáculos, Jesus subiu ao templo para ensinar. Qual tenha sido sua elocução e sobre que tema haja versado, nós não sabemos, porque o narrador não conta isso, silencia. O fato é que todos se admiram da sabedoria de suas palavras. E certamente palavras cheias de amor e da segurança e autoridade proveniente do seu interior, né? Ele era um espírito de uma envergadura mais elevada. Então as pessoas sentiam esse envolvimento. Então, Jesus argumenta que não está buscando a própria glória. Está ensinando uma doutrina de Deus e não uma doutrina pessoal. Está, então, buscando instruí-los numa doutrina de Deus para a glória de Deus, para a glória do Pai. E aí ele menciona que os judeus têm a lei de Moisés, mas não praticam essa lei porque estão procurando matá-lo. E a lei de Moisés, um dos itens é não matarás. E aí a multidão, o povo que o seguia, as pessoas que não eram autoridades no templo, elas perguntam, mas quem quer te matar? Tens demônios? Essa expressão tens demônio, eles usavam para indicar quando uma pessoa não estava no seu juízo perfeito. Então eles perguntam, quem que quer te matar? Jesus nem responde, nem aprofunda na explicação desse fato. Mas as autoridades do templo que estavam ali
se calam porque bem que eles sabiam que a pergunta, que essa observação de Jesus era dirigida a eles, porque eles não falavam isso publicamente, mas entre eles estavam articulando para realmente perseguir Jesus, prender Jesus. E tinha tudo a ver com aquele episódio da cura do paralítico. E essa cura foi feita no dia de sábado. Eles estavam se apegando a esse fato de ser no dia de sábado para perseguir Jesus. Então, o argumento de Jesus, ele evidencia a hipocrisia dessas autoridades do templo, porque ele fala da circuncisão. A circuncisão era uma prática que existia desde os tempos antigos do povo judeu. E eles faziam a circuncisão mesmo no sábado. Quer dizer, não era uma coisa simples, tinha trabalhos a realizar para fazer a circuncisão. Então, se a circuncisão, que toca apenas um dos 248 membros do homem, é mais importante que o sábado, pode ser feito no sábado, então, muito mais importante é curar o corpo todo de um homem, né? Esse é o argumento que Jesus usa. O episódio termina com uma advertência severa, que não são as aparências que devem ser levadas em conta no julgamento de um caso, mas sempre há que ter um discernimento perfeito. Então, eles precisariam julgar a partir de um discernimento perfeito. Não é julgar no sentido de um tribunal, de júri, não. É julgar no sentido de avaliar, analisar, ponderar uma situação. Então, a advertência de Jesus é exatamente essa, e esse é o ensino mais profundo dessa passagem. O essencial da lição é essa ordem final: não julgueis pela aparência, pelas aparências, mas julgai com um discernimento perfeito. Então, não se trata de um julgamento no sentido de do juiz lá na sua cátedra, mas um julgamento que todo mundo precisa fazer para saber se deve ou não seguir alguém. Julgamento no sentido de análise, de observação. Então, há sempre houve aqueles que se salientam, que se elevam acima da multidão, que propagam ideias. Jesus avisa que devemos observar e analisar não pelas aparências, porque as aparências podem enganar, né? Então, se a pessoa usa uma roupa assim ou assado, se a pessoa usa o cabelo diferente, tem barba, usa objetos como rosários, cruzes, sinais cabalísticos, túnicas dessa ou daquela natureza, tudo isso é exterioridade, tudo isso é aparência. Não são esses os elementos que devem ser levados em conta. Então, Jesus, vamos lembrar, ele se vestia como os homens da sua época. Ele não se vestia diferente. E ele também não usava nada, de nenhum tipo de objeto, nenhum sinal. E isso, na simplicidade com que ele se apresentava, parece ser essa a questão que ele está querendo destacar. Você não tem que olhar pelas aparências, você tem que observar o comportamento, porque a pessoa que se espiritualizou de fato, ela não precisa demonstrar isso com aparatos exteriores. A sua própria aura, o seu comportamento, suas atitudes, suas vibrações mostram quem é essa pessoa. Mesmo à distância, a gente sabe quem é a pessoa, porque tudo o ato da pessoa, tudo aquilo que ela representa, se externa para o público de modo geral, né? Então, é preciso muito cuidado, o alerta de Jesus é nesse sentido, é preciso ter muito cuidado para nós não nos envolvermos com doutrinas outras que não sejam a representação do ensino espiritualizante que sempre foi manifesta à humanidade com o objetivo de nós compreendermos que somos seres espirituais, embora vestidos na roupagem material, precisamos nos espiritualizar.
Então fica aí esse ensino precioso e os comentários possíveis da sabedoria do Evangelho que Carlos Torres Pastorino nos propicia. Paramos por aqui, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!